Mas uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura. Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Você assiste agora o programa Mais Cultura. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora começa mais uma edição do Mais Cultura, o programa que é a janela cultural de Caxias do Sul. E o programa de hoje é com a gente, né, Cris? Isso mesmo, Carol. E o programa de hoje promete. Nós vamos falar de nós, mulheres. Mulheres que transformam, mulheres que se transformaram. Seja por uma mudança de cidade, uma troca de profissão, porque viraram mães. Hoje é o dia de falar dessas mudanças de vida na vida das mulheres. E mulheres também que usam a política para transformar a vida de outras mulheres. Então, vem com a gente, porque o programa de hoje ele é especial em função do mês das mulheres. Oi, gente, tudo bem? Assim, eu quero uma lua plena, eu quero sentir a noite, eu quero olhar as luzes que os teus olhos não me têm deixado ver. Agora eu vou viver. Eu quero sair de manhã, eu quero seguir a estrela, eu quero sentir o vento pela pele, o pensamento me fará uma louca tempestade. Eu quero ser uma tarde gris, quero que a chuva corra sobre o rio. O rio que por escorre em mim, águas que me querem levar tão longe, tão longe que me façam esquecer de ti. Obrigada. Thay Calmon, seja bem-vinda no Mais Cultura de hoje. Uma honra te ter aqui com a gente. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Hoje um mês tão especial, diante de tantas mulheres maravilhosas aqui na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigada. Uma honra estar fazendo parte. Tá, e vamos começar contigo. Opa! Que mudanças significativas que você já teve na vida? Inclusive, começamos com o teu nome, que eu já descobri que tem mudança no nome. Isso é uma característica que tu notou, e bem interessante, inclusive. Na verdade, o meu sobrenome também é questão de facilitar, né? Nós tínhamos os shows e, às vezes, o pessoal vai anunciar o show, né? E o meu nome é Tainan Calmon. Já não é um nome tão simples. E aí o pessoal falava Tainá, Tânia, qualquer coisa que não fosse o meu nome. Aí dificultava um pouco nisso. E aí os meus amigos me chamam de Tai. Eu disse, eu vou facilitar para o Tai, vou diminuir para o Tai para ficar mais fácil. Mas aí nós temos o Calmon, que na minha identidade é com C, mas eu acabei fazendo uma numerologia, e aí por questões vibratórias, enfim, de prosperidade, de sucesso, enfim, eu acabei mudando para cá, que na somatória das coisas lá ficava positivo, eu acabei fazendo essa mudança. E, por incrível que pareça, houve mudanças muito significativas assim na minha vida. Claro que tudo parte da gente, né? Houve mudanças muito grandiosas na minha vida. Eu sempre fui cantora. Eu vou fazer 37 anos agora esse ano, mas sempre fui cantora. E faz 21 anos que eu canto. E dentro desse decorrer de 21 anos, houve diversas mudanças na minha vida. Por exemplo, eu trabalhava com banda de baile, né? Junto com os meninos, eu era a única mulher. Então, houve coisas na minha personalidade, no decorrer da minha vida, que foram mudando. Depois da pandemia,
houve uma mudança muito grandiosa, porque eu tenho uma filha também de 11 anos, hoje ela tem 11, e na época, como eu sempre trabalhei com música, sempre viajei, sempre estava fora, a gente tem toda aquela coisa da organização, de quem cuida, enfim. Porém, quando eu parei e fiquei aqueles quase 2 anos sem cantar, quando eu fui para voltar, eu acabei percebendo que ela sim precisava um pouco mais de mim, uma decisão minha, né? E aí acabei não saindo, largando a minha carreira, porém modificando um pouco, permanecendo, tocando bares, tocando festas mais próximas. Mas, junto com essa mudança, acabou que a minha carreira, eu comecei a trabalhar o meu nome. Isso foi muito legal, foi uma coisa muito positiva, foi um desafio muito grande, porque até então eu trabalhava para pessoas, e aí, a partir de um momento, eu comecei a ter que cuidar sozinha da minha agenda, ter que cuidar sozinha de repertório, sozinha de logística, do financeiro. E não é só o cantar, não é só o estar no palco, tem muitas coisas por trás que eu tive que assumir a bronca, mas com muita alegria, com muita felicidade, porque eu imagino que tem muito essa questão do propósito também, e graças a Deus eu encontrei o meu, que é cantar. Que legal, bem bacana. E é isso, né? Numa mudança, acarretou outras tantas mudanças, e né? sempre muitas coisas no decorrer. Tá, e daqui a pouco a gente fala mais. Olha, vocês viram, né? Eu não tô sozinha no programa de hoje. A Cris Fonseca, ela tá já aqui na plateia. Cris, com quem você vai trocar uma ideia nesse momento? Isso mesmo, Carol. Já estou aqui no meio do pessoal, a nossa plateia de hoje muito especial. E eu estou aqui do meu lado, tá a Andrea Pérez, que é atriz, né? Então ela vai falar um pouquinho dessa transformação na vida que ela faz das pessoas, né? Andrea, conta um pouquinho para nós. Ai, que bom. Primeiro eu quero agradecer. E é uma honra estar aqui com essas vereadoras maravilhosas, que eu admiro, essas mulheres fortes que estão aqui, né? A Rô, a Daya, a Marisol. Que coisa boa estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Na verdade, eu sou atriz e diretora e professora de teatro. Eu trabalho aqui em Caxias desde 98, porque eu era paulistana e vim morar para cá. E aqui, atuando com a arte, o que a gente faz? A gente faz... primeiro que a gente nunca é a mesma pessoa, né? Porque a gente trabalha com personagens. E, ao mesmo tempo, a gente cria histórias, né? Cria... fantasia algumas coisas. E muita gente vem para a gente querendo aprender essa arte do teatro. E isso que a gente faz, transformar vidas através da arte, que é tão importante, né? Então, a gente vê aqueles alunos que começam todos tímidos e, daqui a pouco, eles estão atuando, estão trabalhando nessa área. Então, é muito gostoso a gente ter essa questão da transformação através da arte. E, principalmente, as meninas, porque aqui em Caxias do Sul, quem desbravou o teatro foram as mulheres também, né? Nós temos nomes muito importantes, como a Zica, que é uma das mulheres que, né, onde tudo era mato, ela veio aqui e trouxe teatro. Então, eu sou muito feliz em poder partilhar dessa arte com as pessoas. André, deixa eu te perguntar, tu também está numa transição de carreira para palestrante, é isso? Conta um pouquinho para a gente. É muito legal, porque agora a gente está... através do teatro, eu comecei a ir para as empresas para trabalhar essa questão da integração e da comunicação, que ela é muito complicada. E vindo agora com a questão da saúde mental, a gente está conseguindo usar os exercícios de teatro para integrar a equipe. Então, é muito legal isso, a gente poder ir nas empresas, que é um trabalho que é todo meio metódico, né? E trazer essa alegria, essa diferenciação, esses exercícios que também faz com que as pessoas comecem a se conectar de outra forma, né? Legal, né? Então, aí explica muita coisa. Você é atriz e palestrante, né? Tem conexão. É isso aí. Obrigada, André. Imagina, obrigado vocês. Um beijo. Ô, Cris, é que como a gente está falando de atriz, a gente tem outra atriz maravilhosa ali atrás, a Andrea, a Carla, que chegou agora. Ela também é atriz. Sim. Deixa eu sentar aqui do ladinho dela, então. Para trás, aqui um pouquinho. Oi, Carla, tudo bem? Então, se apresenta, teu nome e fala um pouquinho do teu trabalho. Oi, eu sou a Carla Vanês. Muito obrigada pelo convite, Carol. E honrada de estar aqui com essas mulheres, Jaque, maravilhosa. Então, um pouquinho do meu trabalho.
Eu tenho graduação em dança, tecnólogo e licenciatura. Eu sou atriz e diretora com registro profissional. A única atriz e diretora negra com registro profissional ainda na região, infelizmente, abrindo portas, portões e tudo mais para que outras venham, porque agora a gente tem um núcleo afro de teatro aqui em Caxias. Então, dou aula de dança, sou professora, sou mestre de cerimônias e o que me chamar, eu sou. Carla, deixa eu te perguntar, né? Vocês que são atrizes, vocês se transformam toda hora, né? Todo momento para personagens. Conta um pouquinho como que é essas transformações, né? Constantes. Sabe que foi isso que me apaixonou no teatro, né? Eu poder ser várias pessoas em uma, porque eu via que em outros nichos da arte isso não era possível, e no teatro eu podia ser quem eu quisesse. E isso é um grande faz de conta que a gente brinca ainda de criança e a gente segue brincando, né? Mas existe muito estudo, muita preparação, corpo, voz, estado emocional, para que aquele personagem ganhe vida através do meu corpo. Então, é mágico tu entrar em cena e, às vezes, já aconteceu de, num espetáculo, eu viver 3 personagens completamente diferentes um do outro. Era um morador de rua, homem, era uma mãe idosa e uma mãe por volta de uns 40 anos, assim, e era lindo, assim, toda a preparação que eu tive para viver isso, assim, sem contar personagens que a gente faz criança. Eu sou palhaça que atua dentro do hospital também. Então, tudo isso, todas essas mesclas nos fazem viver muitas vidas em uma só. Várias fases, né? Muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu passo para a Carol, né, para conversar um pouquinho aí com o nosso público da frente. Daqui a pouco a gente volta aí. Combinado. Um abraço para a Carla, também para a Andréia. Jô, vou contigo, minha psicóloga de hoje. Jô, essas mudanças, a Thay falou que uma mudança acarretou outras mudanças. As atrizes, uma fazendo transição de carreira, outra, as trocas de personagens, o tempo inteiro. Por que é importante se transformar, mudar? Eu anotei várias coisas aqui que as pessoas foram falando, porque, de um modo geral, eu gosto de pegar todos esses elementos que aparecem quando a gente está em um momento de troca, né, de bate-papo, conversação. E aí algumas coisas chamaram a atenção, né? Isso que tu diz, de por que é importante, né, as pessoas... as mulheres, né, fazerem essas trocas. Pegando a última fala, né, que ela diz que várias pessoas em uma. Eu acho que a mulher tem essa característica, né, e vamos nos apropriar um pouquinho disso, né, que vem do teatro, que vem, né, desse lugar de quem atua. Eu acho que a mulher também tem diferentes funções e lugares ao longo da vida, né? E importante mudar, né? Porque a gente tem incômodos, né? Algumas coisas nos provocam a sair de um lugar para o outro, né? Eu peguei também partes da música e logo antes da gente iniciar aqui me chamou muito a atenção uma parte. Eu já tinha escutado essa música em outros lugares, em outros momentos também, mas chama a atenção o tão longe que me faça esquecer de ti, né? Porque às vezes a gente está em um lugar ou a gente está cumprindo com determinada função ou tarefa, mas a gente precisa se distanciar, né, para a gente olhar para esse lugar e perceber se a gente ainda quer ou não ficar naquele lugar ou cumprindo aquela tarefa, né? Então é importante que a gente, ao longo da vida, também possa se observar e prestar atenção nesses sinais, né, e respirar e ir retomando as coisas conforme a gente vai conseguindo e conforme a gente vai construindo recursos para isso também. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Daqui a pouco eu volto, não te preocupa que daqui a pouco eu volto contigo. Vamos fazer um giro aqui com as vereadoras. A gente falava das tarefas, né? Nós temos as vereadoras aqui conosco no programa de hoje.
E vocês executam tarefas muito importantes, que é cuidar também da vida de outras mulheres. Porque a presença de vocês aqui abre portas, como a gente falava, que a Carla, a Andréia falavam do abrir portas, vocês também abrem portas para outras mulheres entrarem aqui no parlamento. E vocês também cuidam da vida de outras mulheres quando decidem votar políticas públicas, criar políticas públicas para essas outras mulheres. Quem começa aí? Então, Carol, uma pergunta complexa, né? Daria todo um programa só com essa pergunta. Primeiro, dizer que é um prazer, né? Além de mim, tem a vereadora Marisol, a vereadora Daiane, a vereadora Rose, todas, né, as artistas, mulheres. Aqui tem mulher de tudo que é nicho, eu estava pensando antes, né? Servidora pública, tem pessoas, mulheres do movimento sindical, artistas, movimento de arquiteto urbanista, estudante. A gente tem vários nichos aqui presentes, né? E eu vejo que a nossa responsabilidade ela é gigante, porque a gente dá, em primeiro lugar, a gente dá voz para tudo isso. Porque a ausência das mulheres nesses espaços como a Câmara pressupõe que a gente não vai, essa diversidade toda não estará representada. Nós estando, nós puxamos outras, né? Porque nós temos essa característica enquanto mulheres de não vir sozinhas para os espaços, né? A gente traz pautas, a gente traz representatividade, nós trazemos demandas e cada uma do seu jeito. Por isso que é importante ter cada vez mais, e a gente tem dito, né, que nós queremos, pelo menos, paridade, né, metade da representação com as mulheres. Então, a responsabilidade ela é gigante porque nos cabe demonstrar essa potência toda que existe na sociedade e, às vezes, ela não é vista, né? Então, a Jo trouxe ali da questão de sermos várias em uma. Todas nós aqui, né? Eu mesma estava pensando antes, ouvindo tu falar. Eu hoje sou formada em serviço social, mas eu iniciei no jornalismo, né? E aí percebi que não era muito meu perfil, e aí mudei, né? Também o fato de eu ser vereadora hoje pressupôs que lá atrás eu mudasse de cidade, né? Então eu não sou de Caxias, mas vim para cá. Então uma coisa vai levando a outra e faz com que a gente tenha hoje a realidade que a gente tem, né? E aí a gente vai optando de que formas a gente contribui com a sociedade. Todas as pessoas que estão aqui contribuem de alguma forma. E, enquanto vereadoras, né, a gente pensa como impactar positivamente a sociedade para que as nossas mudanças, né, façam com que a gente viva melhor. Mas vou deixar aqui para as minhas colegas falarem um pouquinho mais também sobre o assunto. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Que alegria, né, estar aqui, podendo estar reunida com vocês, assim, falando e ouvindo tantas coisas importantes, né? E tenho certeza que tudo o que foi dito está aqui dentro da gente, nos transformando já, nesse momento, né? Eu acho que a mudança, ela é constante, graças a Deus, porque a mudança significa crescimento. Quando a gente fica estagnado, e eu adorei assim, ouvir a Jo falar sobre algo que nos incomoda de alguma maneira, de estar estático, parado num lugar e nos faz movimentar, né? Quando eu recebi o convite das meninas aqui da Nath, inclusive nossa assessora da Procuradoria Especial da Mulher, ela me disse: Mari, tu és um exemplo de transformação, né? Porque saiu de uma carreira absolutamente diferente, que era o jornalismo, depois de tantos anos trabalhando em TV, para a política. Mas antes dela ainda veio do magistério para o jornalismo, né? E quantas outras mudanças vão acontecendo na vida da gente absolutamente todos os dias. E isso é saudável e necessário. Algumas transformações são aquelas que a gente vê mais claramente, né? A mudança do nome da Tainã, agora é Thay, ou a gente vai perceber lá um divórcio, né? Ou as mães, né? Enfim, tem uma série de coisas, uma mudança de trajetória profissional mesmo, uma transição, mas as mudanças elas são sutis e absolutamente constantes. Eu fico pensando e agradecendo, e agradeço todos os dias quando a gente tem essa percepção. Que legal, se fosse ontem eu agiria diferente em relação a isso. Que importante que agora eu já tenho maturidade, né, emocional para agir de uma outra maneira, ou não, enfim. Eu acho que transformação é algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso viver, e está no sangue que a gente vá se modificando. E a mulher é isso, é um ser que é múltiplo, né? A gente sabe de todas essas funções que se exercem. Então, essa observação de que a mudança é constante, transformadora e necessária é diária. E que bom que a gente está aqui também para perceber isso e para tentar levar cada vez mais longe. Vereadora, segura aí o microfone, eu já vou passar para a vereadora Daiane, mas vamos primeiro para a plateia. Cris, tem mais alguém para conversar aí?
Sim, eu estou aqui do lado, Carol, da Heloísa. Heloísa Macedo de Jesus, ela é representante do Maio Furtacor. E eu vou deixar ela contar para nós um pouquinho, né, que é uma fase da vida da mulher, né, por isso é representante desse movimento. E conta para nós qual é essa fase da vida da mulher. Então, muito boa tarde a todos. Vou agradecer o convite de estar aqui também, em especial a PEN, né, a Nath, que nos convidou ali, que, para mim, para nós, é um privilégio termos aqui na nossa cidade esse movimento. Vou pegar o ganchinho para falar, porque como eu trabalho numa campanha a nível nacional, as minhas amigas voluntárias dos outros estados, elas não conseguem trazer essa pauta tão importante para o meio político. Então, sim, é um privilégio que a gente tem aqui em Caxias, nossas vereadoras todas unidas, e trazendo as nossas pautas tão importantes, né? Então, mudanças. Eu já tive muitas mudanças. Sou caxiense, já morei fora há 10 anos, mas, com certeza, a mudança do maternar foi o boom maior. E trazendo um pouquinho a fala da Jo e escutando o que as outras pessoas trazem, nós, mulheres, temos isso de nos colocarmos em caixinhas. Vocês já perceberam? Eu me coloquei muito na caixinha do maternar, por exemplo, trazendo a minha experiência, né? Mas a gente tem a caixinha da mulher, a gente tem a caixinha da profissional, né? Nós temos várias habilidades. E essa parte de eu estar à frente de uma campanha hoje é porque justamente é o meu 3º ano agora. E ele me traz muitas curas justamente por essas trocas, porque eu entro em contato com outras mulheres, eu ouço outras mulheres, eu falo sobre também alguns dilemas que eu tenho. Ano passado, inclusive, quando eu participei ali da audiência pública, eu fui com a perna tremendo e eu não lembrava que eu era capaz de falar em público, né? Porque eu mergulhei muito nessa caixinha do maternar. Então, hoje eu também estou numa nova fase, né? Hoje eu fiz as pazes com a maternidade, estou bem feliz com o meu filhão Arthur aí. Não sinto mais tanta culpa, algumas ainda, que com a mãe vem sempre a culpa, né? Mas hoje eu vejo que eu estou num novo momento e eu faço esse trabalho voluntário para isso, para que outras mulheres também possam ter essa percepção, para a gente falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre as dores, né? A nossa campanha ela não é contra a maternidade, muito pelo contrário, a gente apoia as mulheres, né? Mas eu acho que a gente tem que falar também para aquele olhar que não é tão legal, né? Por exemplo, a falta da parentalidade, do apoio masculino, as mulheres no mercado de trabalho, que quando elas voltam da licença maternidade, mais de 50% é desligada. Então, a gente também traz pautas, né, e traz junto com as vereadoras aqui ações importantes. A Thay comentou que sentiu que a filha precisava, né? Então, quando a gente sente que o filho, né, tu fica com 2 corações, invisto na carreira ou vou investir no meu ser humano, que é o futuro da sociedade. Então, a gente não deveria ter que escolher isso, mas hoje, infelizmente, a gente ainda tem que ficar nessa disputa. A gente escuta, você só cuida de um filho, você só cuida de uma criança. E já é muito, né? Inclusive, a Heloísa é o nome da minha filha. Então, muito legal essa pauta, né? E mulheres se encontrarem, outras mulheres, apoio também, né? Carol, contigo. Heloísa, você falava ali das mulheres que são demitidas, né? Tem muitas mulheres que não são nem contratadas porque sabe que pode ser uma mãe. Tipo, inclusive perguntam, né? Nem pode fazer isso, né? Mas você vai querer ser mãe? Aí ali já tem uma questão de, tipo, de repente nem vou contratar porque vai ter a questão da licença, maternidade e tudo mais, né? Bem complicado isso. Dai, contigo agora. Boa tarde a todos, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né, no meio dessas mulheres grandiosas, né? A Thay, minha amiga de sempre, né? Muitos anos, né? A Thay foi a mestre de cerimônias da minha formatura, né? Lá... Gente, quantos anos faz isso? Alguns tempos, né? Faz tempo. A gente acompanha um pouco da trajetória dela e ela faz esse sucesso enorme. Obrigada, e a gente sabe que ela é reconhecida por onde ela passa, como a Carol disse, que vozeirão e tudo mais, né? Ela é tudo isso, e uma honra estar aqui com as vereadoras, que a gente tem um trabalho aí pela frente, né? E com essa plateia maravilhosa aí de mulheres que fazem acontecer. Eu modifiquei muito, né? Desde quando eu estudava e dizia que
né? Eu queria uma profissão, depois eu modifiquei, fui para a área da comunicação, me achei na área da comunicação e quando me envolvi na política, então entrei de cabeça, né, em tudo isso. Mas eu acho que a maior transformação que aconteceu na minha vida foi a questão de ser mãe, né? A Yasmin, lá em 2015, quando ela nasceu, que tudo realmente mudou, né? Mudou até o propósito que a gente tinha. Eu sempre gostei muito de pessoas, de mudanças e tudo mais, mas a Yasmin me fez olhar o mundo de uma outra maneira e me faz eu todos os dias acordar e buscar um mundo melhor para ela mesma. Então, eu acho que isso é bem importante. Inclusive, foi uma das primeiras mulheres a ter bebezinha pequena e você estava aqui no parlamento, né? Isso mesmo, eu tinha assumido, então, um período, né, como vereadora. Fiz uma importante denúncia aqui, então, ficou conhecido na cidade toda a denúncia da taxa adicional dos partos. A Yasmin, nos primeiros 15 dias, ela foi notícia no jornal pioneiro da cidade, né? Então, todos os dias marcando ali, porque a gente teve... E ela, né, veio para as sessões comigo, então a gente teve toda essa também mudança de paradigma aqui na Câmara de Vereadores também. Obrigada, vereadora. Daqui a pouco a gente volta. Aqui, eu quero escutar da Liz, Cris. A Liz, a gente falava das mulheres, né? Do quanto as mulheres se transformam. E a Liz tem tudo a ver com isso, das transformações. Explica aí por que tu tem tudo a ver com isso, Liz. Liz, vou passar a palavra para ti direto, já que a Carol já fez a pergunta. Cris, Liz, já vai dar uma dupla aí, hein, Cris? Então, uma boa tarde a todas, né? É uma alegria estar aqui entre mulheres que a gente se conhece de tantas pautas, né? Olha só. Profissionalmente, como economista, né? Com pós em marketing, pós em gestão, mestrado em turismo e mestrado em gestão. E um burnout depois, né? Porque também não dá conta de tudo isso, né, gente? Então, a partir desse burnout, essa mudança, né, para o yoga, querendo que o yoga salvasse minha vida, né, como eu falava antes com a Jo, né, que nada nos salva, né, a gente vai sendo um pedacinho, uma construção de cada momento. E aí eu pratiquei o yoga por muito tempo e, de repente, veio a pré-menopausa e o ninho vazio, né? Então, muita coisa sempre está acontecendo, a gente está sempre em ciclos, né? E eu fui a São Paulo fazer uma formação de yoga específico para mulheres. Inclusive, eu só vou a profissionais mulheres, né? Essa forma de nos apoiarem. Uma luta partidária, já fui casada 3 vezes, não ao mesmo tempo, né? Isso também tem que mudar, né, gente? Tenho um filho de 22 anos, que já é dentista, mas a menopausa e esse ninho vazio, eles nos trazem tanto questionamento, porque eu também dizia que o melhor momento da minha vida foi quando eu fui mãe, porque não existe, né? Para mim, eu sempre desejei ser mãe. Mas agora eu estou me descobrindo com esse ninho vazio, né? Porque não é só o ninho vazio, é tu se reconfigurar. Então, eu e meu marido, a gente sabia quem busca, quem pega, quem leva, né? E agora a gente se descobre como homem e mulher novamente, depois de 20 anos, né? Então, o Cauê já saiu de casa. Haja terapia. E esse yoga hormonal, ele é para corpos femininos, que, por óbvio, sabemos que eles são diferentes dos corpos masculinos. E ele trabalha com mulheres na TPM, na menopausa, com as cólicas, com as noites mal dormidas, né? E eu fui fazendo uma tribo, hoje são 100 mulheres, que praticam yoga hormonal toda semana na cidade, né? Então é uma honra que a gente vai plantando sementinhas, né? Sementinhas entre essas mulheres esquecidas, né? Ninho vazio, menopausa, separações. Eu tive também atuo como voluntária dando yoga, né? No Maio Furtacor, e eu tive uma depressão pós-parto, e isso nunca foi diagnosticado, né? Porque tudo é besteira, né? Então, assim, quando tu chega aos 54, tu vai vendo quanta história a gente tem e que a gente não precisa ficar fixa num lugar. Eu acho que as mulheres que estão todas aqui, nenhuma, né? Elas são múltiplas mesmo, mas não fixas, né? Não estão fixas por nenhum
uma taxada assim, eu sou só isso. Não, né? Somos amigas. É tão bom ter um círculo de amigas aqui também. Então é isso, Cris. Eu acho que nas mudanças que nós temos, às vezes o mais difícil é quando a gente resiste às mudanças, né? A gente não quer que mude algumas coisas. E isso acho que atrapalha um pouco o processo, né, Liz? Então, quando eu comecei a dar aula de yoga, eu continuei trabalhando, né? Eu trabalhei por mais de 20 anos na gestão pública e eu continuei daí atuando como economista, né? Porque yoga é lindo, mas às vezes não paga boleto, né? E aí eu continuei um tempo trabalhando nas duas coisas e chega uma hora que o corpo grita que aquele sapato não serve mais. Eu honro tudo que eu passei me trouxe até aqui, mas eu não conseguia mais ter horário, cartão, né? A gente até trabalha mais como autônoma, mas é aquele negócio, tu vai encontrar tuas amigas e vai fazer yoga, então é mais leve, então não dá para ficar presa num só título. Isso aí, obrigada, Liz. Vou passar para ti, Carol. Obrigada, Liz. Vereadora Rose, eu já venho contigo, também já venho já com a Jaque, volto com a Jo, mas como a gente precisa encerrar esse bloco, eu volto com a Thay. Thay, vamos de música, por favor? Vamos, sim. Essa é um pedido da Vivi, que pediu ali no cantinho para mim. A Vivi Salvador, que está na nossa direção. Ela, falando em mudanças, essa foi a primeira música que eu gravei, logo em seguida que comecei a fazer a carreira solo. Chama-se Valoriza. Será que sou eu que apaixono no primeiro olhar? Quando rola um beijo, já pensa em casar. Será que existe a tampa da minha panela? Se existe, me diz cadê ela? E de tanto apanhar, coração tá doído. Meu anjo da guarda podia virar meu cupido. Só tá faltando isso. Eu tô com inveja até de quem sofre. Confesso que até desse jeito eu queria. Se você tem um amor, você tem sorte. Valoriza. Tô com inveja até de quem sofre. Confesso que até desse jeito eu queria. Se você tem um amor, você tem sorte. Valoriza. E se você tem um amor, você tem sorte. Valoriza, valoriza. Obrigada. Gestos de amor duram para sempre. E eu falo isso com o coração cheio de esperança. Aqui no Rio Grande do Sul, a doação de órgãos tem transformado vidas. Vidas que estavam por um fio e que agora seguem em frente. Mas a gente ainda pode fazer mais. Você pode fazer mais. Ser um doador é um ato de generosidade, de empatia. É dizer sim à vida, mesmo na hora mais difícil. E tem um detalhe que é muito importante. Só acontece se a sua família souber da sua vontade. Então fale com quem você ama. Deixa claro esse seu desejo. Um único doador pode salvar até 8 vidas. 8 histórias reescritas por um gesto de amor. Seja um doador de órgãos, porque gestos de amor duram para sempre. Oi, gente! Hoje o nosso papo é sobre economia da casa e uma notícia que faz toda a diferença no planejamento financeiro das famílias brasileiras, trazendo alívio real para o bolso de quem ganha menos. Se você ainda não sabe, vale lembrar. O governo do Brasil anunciou uma mudança histórica. A partir de janeiro de 26, quem ganha até R$ 5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. É isso mesmo, isenção total para essa faixa salarial. E quem ganha até R$ 7.350 vai ter desconto no imposto. Agora, mais de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto. E essa economia pode significar muito nas contas do dia a dia e no orçamento da casa. Para equilibrar essa balança, os super ricos que ganham mais de R$ 600 mil por ano passarão a contribuir com uma taxa mínima. Então quem ganha menos tem IR0 e quem tem muito começa a contribuir de forma justa. Quer entender os detalhes? A gente vai deixar um link na legenda para você conferir todas as informações. A minha irmã conseguiu sair da relação, mas ele não deixou ela em paz.
em dia. Eu peço para ele não gritar. E ele disse que a culpa é minha, a culpa é minha, é minha. Que só ele para me aguentar. Eu me arrumei toda para sair com ele. É não e pronto. Mas a mulher dele não sai de casa assim. O meu Rio Grande tá diferente, tá mais seguro pra nossa gente. O meu Rio Grande tá diferente, tem mais estrada pra seguir em frente. O meu Rio Grande tá diferente, tem SUS gaúcho pra curar doente. O meu Rio Grande tá diferente, agora tem uniforme e aluno contente. O meu Rio Grande tá diferente, tem escola integral pro corpo e pra mente. O meu Rio Grande tá diferente, devolve imposto pra família carente. O meu Rio Grande tá diferente, é o plano Rio Grande depois da enchente. O Rio Grande tá diferente, pra mim, pra você, pra toda a gente. O Rio Grande tá diferente, pra mim, pra você, pra toda a gente. A regressiva pra Thay. Pedrali, tu dá a regressiva pra Thay? Olá, meus pré-habilitados. O Pedrali, Como é que vocês a gente estão? começa com a Teria Thay. minutinho. O Pedrali tem que dar regressiva pra Thay. CNH do Brasil? Para você que está boiando, o governo do Brasil divulgou a nova CNH. Tá. Que muda as Daí regras depois pra eu vou com a habilitação vereadora e deixa Rose. tudo mais simples, barato e moderno. Daí depois eu vou com a Aí, Cris. eu te explico esse rolê em 1 minuto. Primeiro, vai doer bem menos no seu bolso. O curso teórico agora é gratuito, isso mesmo. E as aulas práticas têm carga horária mínima reduzida. Só 2 horas. Agora, tirar a CNH pode ficar até 80% mais barato. Segundo, ficou tudo mais simples e com menos burocracia. Você pode começar o processo 100% digital. E a autoescola, agora, não é mais obrigatória. Aí, você me pergunta, vai encher a rua de gente que não sabe dirigir? Calma, meus preciosos. Não é assim. Agora você tem mais liberdade para escolher como quer aprender. Aula teórica online ou presencial. Aula prática com instrutor, até no seu próprio carro. O sabor de poder decidir. Gostoso demais. E lembra, para tirar a CNH, continua a mesma coisa. Tem prova teórica e tem prova prática. Tem que conhecer o código de trânsito e saber dirigir. Até que fomos rápidos, né? Mas se você quiser saber tudo sobre essa novidade, acesse o site oficial. Lá tá bem explicadinho, sem mistério e sem letra miúda. Essa aqui, então, ó. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor, de alcaspiros fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente, do arrepio frio que dá na gente, truque do desejo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste. E aí, como pode acontecer de novo pra você? Palpite. Daí, vamos bater palma. Thay calmou. Estamos de volta com o Mais Cultura, hoje nesse espaço lindo aqui, que é o Anfiteatro da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E aí, no primeiro bloco, a gente fez um giro aqui com as vereadoras, faltou a vereadora Rose Frigieri, por causa que o tempo estourou no primeiro bloco. Então, agora vamos falar com a vereadora Rose, que também fez mudanças aí, né? Tem as questões das suas formações, né, as suas profissões, e soma também a profissão de vereadora, né, que também transforma a vida de tantas outras mulheres. Obrigada, Carol. Boa tarde a todas. Muito bom estar aqui. Sempre é bom trocar ideias, bater papo com mulheres, né? Pois é, eu
gosto daquela frase do Paulo Freire, né, que a gente faz o caminho caminhando, né? Então, a minha vida, que já tive tantas décadas por aí, ela é um somatório, mas eu acho assim que a mudança que eu tive foi de espaços, alguns até concomitantes, porque desde os meus 11 anos que eu concorri a presidente do Grêmio, eu discuto, mas antes mesmo, essa discussão de injustiça, de igualdade, de luta pela questão das mulheres, é muito forte na minha vida. E eu fiz isso enquanto professora, enquanto estudante, enquanto advogada. Faço isso enquanto... Já fui assessora também no Poder Público Municipal, mas no Executivo e no Legislativo Estadual. Então, a minha história de vida, ela é muito marcada por essas questões que a gente traz para a Câmara de Vereadores. Então, a política, vamos dizer assim, ela me acompanha praticamente desde isso dentro de casa, com meu pai, com a minha irmã, com meu irmão e com a minha mãe, com todos os membros da família, né? Mas, claro, que hoje estar na Câmara, ela tem um significado maior, como a minha colega Andressa Marques comentou, a gente está aqui representando, e isso não é pouca coisa, né? Nós estamos representando pessoas que acreditaram em nós, mas que, a partir deste momento que nós estamos aqui, nós estamos não só representando nossos eleitores e eleitoras, nós estamos representando, estamos aí para legislar para toda a sociedade. Então, é uma transformação assim no sentido da responsabilidade coletiva que se tem, né? Mas eu quero dizer que eu me transformo todos os dias e eu acredito que essas trocas, a gente aprende todos os dias. Porque eu estou sempre, qualquer conversa que eu faço com 2, 3 pessoas, a gente já está num processo de formação, de troca, de conhecimento e de transformação, por consequência. Então, a gente vai se transformar até a partir dessa vida, eu tenho certeza disso. Não precisa ser uma transformação drástica, mas aquela transformação que nós vimos, sentimos no dia a dia, vai nos transformando. Então, eu acho que é isso, né? E eu, hoje de manhã, também, num debate, tive a oportunidade de ficar pensando... quando a gente faz o trabalho, nós aqui como vereadoras trabalhamos muito essa questão do combate à violência sobre a mulher, parece que a gente meio que enxuga gelo quando tu vê menos uma, na verdade, né? Mas quando tu ouve, eu tenho certeza que todas nós aqui já ouvimos, que alguma fala que tu fez, alguma conversa fez aquela pessoa se dar conta que ela podia romper com aquele ciclo, que ela podia sair daquilo. Quando a gente tem a oportunidade de fazer um projeto de lei, e não só fazê-lo, mas debater esse projeto e conscientizar, talvez, pessoas. A Heloísa está aqui, mas lembro que um dos primeiros projetos que eu fui provocada a fazer foi esse do Maio Furtacor, aqui na nossa cidade. Quando eu fiz esse debate na Câmara, ainda foi na outra legislatura, nós não éramos 7, éramos 5, mas a vereadora Marisol vai lembrar o quanto os vereadores, nossos colegas, não entendiam. Eu sofri até um ataque nas redes dizendo que eu fiz um projeto estimulando o furto, por causa do nome, Furtacor, né? Mas o quanto a gente, fazendo esse debate aqui, a gente viu os colegas vereadores comentando, minha família, minha prima, minha tia sentiu isso e tal. Então, eu acho que essa luta nossa, por ter mais mulheres na Câmara, qualquer projeto que a gente discute, qualquer indicação, qualquer questão, a gente está ajudando a transformar ideias. E são as ideias que transformam vidas. Então, eu acho que é isso. É um espaço importante, como tantos outros, mas também um espaço de muita responsabilidade de aprendizagem. Obrigada, vereadora Rose. Cris, vou contigo. Estou aqui na plateia, Carol, do meu lado, então, eu estou com 2 mulheres. Aqui do meu lado está a Rafaela e aqui do meu outro lado a Alessandra. Elas vão falar de 2 momentos da vida dela que elas passaram por questões de saúde. Eu vou começar, então, com a Rafaela, né, que passou por uma questão de doença. Contar um pouquinho como foi, como te transformou essa fase. Certo.
Então, boa tarde a todos. Um prazer também poder compartilhar um pouco dessa história, que sim, diferente das mudanças citadas até aqui, a minha mudança foi a partir da dor. Em 2023, com 33 anos, eu fui diagnosticada com um câncer de mama já bastante avançado. E, desde então, acho que mudanças e transformação é o que vem, né, regindo a minha vida desde então, porque foram em todas as áreas. Primeiro, com 33 anos, uma doença que não é esperada nessa idade, tu está no ápice da carreira, do teu relacionamento, de se encontrar, né? Quanto mulher mesmo, e mulher pertencente a essa sociedade, onde tu já tem algumas críticas formadas e consegue descobrir a doença, que me paralisou, porque em 20 dias eu iniciei um tratamento, porque senão ele era muito progressivo e provavelmente eu não estaria aqui contando essa história. Então, freiei tudo que estava nos projetos e virei paciente oncológico e fiz todo aquele tratamento que a gente conhece, uma doença tão feminina que ainda, infelizmente, mata tantas mulheres. Fiz químio, rádio, mastectomia bilateral, reconstrução mamária e, desde então, faço todos os dias esse tratamento. Mas o câncer, principalmente, eu descobri que, na verdade, não eram mudanças, não seria um retorno de uma vida normal, mas sim um recomeço. Então, acho que essa foi a maior mudança. Hoje eu sou muito aberta a recomeçar. Eu recomecei em todas as áreas da minha vida. Eu sou assistente social de formação, trabalhei por mais de 15 anos na área de gestão de saúde do trabalhador e hoje eu virei lojista. Então, fui para um outro extremo, fazer outras coisas, né? Apoiar o meu marido, que tem uma loja, que realmente foi alguém importante nesse tratamento. Mas eu retornei ao meu trabalho e eu entrei e eu disse, isso não é mais para mim. Trabalhar nesse local, com essas pessoas, hoje não faz mais sentido na minha vida, que é muito de onde estamos. E o que vou fazer? Vou atuar como assistente social de novo, vou fazer e resolvi, então, mudar de carreira realmente. Mas sempre tem sido um prazer, assim, porque a doença te ensina a ter coragem de recomeçar. Tive que recomeçar desde transição capilar, de ficar careca, questões estéticas, de mudança de visual, até a baixa hormonal, menopausa, cirurgia, tira a mama, põe mama. Então, realmente, todas essas questões tão femininas que mexem conosco, né, e que tu tem que reaprender a se reinventar, questões sexuais numa vida sexual ativa de uma mulher jovem. Então, tudo isso faz parte. Então, realmente, e desde então, tenho também tido essa missão de conversar com outras mulheres sobre que estar doente não significa não viver mais, não poder continuar a vida, porque hoje as pessoas me olham e ninguém diz, imagina, Rafa, tu não passou por tudo isso. Sim, eu passei. Passei por muitas coisas. Hoje eu já não tenho mais o estereótipo de doente, mas sim, sou uma paciente oncológica, carrego todas essas questões comigo, mas isso também é um programa todo que a gente pode ficar conversando, né, sobre como que fica, mas descobri isso, que, na verdade, a transformação ela é necessária e que são recomeços, né, e a mulher é multifacetada e precisa realmente estar sempre se reinventando. Rafaela, como que você descobriu o câncer? Eu senti um nódulo, né, como a forma mais comum que dizem, né, mexendo na minha mama, senti um nódulo, mas eu tive um nódulo muito grande. Então, eu senti, o primeiro exame que eu fiz, como eu não tinha históricos na família, uma idade muito nova, ele disse, não, vamos acompanhar daqui 3 meses. E eu fiquei com, como eu sempre trabalhei na área da saúde, fiquei com essa pulga atrás da orelha, que nem a gente diz, né? Não, isso aqui está crescendo, está me incomodando, eu vou ir tirar, independente do que for, eu vou tirar. Quando eu refiz o exame, em 30 dias, ele já tinha 11 centímetros. Então, realmente, eu cheguei na hora certa, né? Senão, não teria dado conta. Eu não tive metástase, né? Ele estava só na mama, mas foi realmente a partir do apalpar, tomando banhos, tornou uma propensão muito grande e eu já sentia dor. E depois começam, né? Depois do diagnóstico, daí começa aquela mama com casca de laranja, que daí são todos os sintomas que a gente escuta tão repetidamente nas campanhas e a gente acha que é besteira, mas sim, é assim mesmo que acontece. Obrigada. E a importância do autocuidado, né? Da mulher se cuidar, se tocar, né? Enfim, toda essa importância. Bom, depois eu converso um pouquinho com a Alessandra, vou passar para ti, então, Carol. A gente continua aqui na plateia. Escutar a Rafa é sempre emocionante. A Rafa é quase parente, né? A Rafa é casada com um primo do meu esposo. E é um orgulho, assim, te ter viva com a gente.
E que bonito tu trazer esse depoimento, porque a gente fala de mudanças, mas não mudanças tão profundas, né? A Rafa realmente ela traz isso, fala abertamente sobre isso, do quanto, e acaba sendo inspiração para outras pessoas que podem estar com problemas, né? E que não desistam da vida, né? Jô, vou contigo para falar sobre isso. Difícil falar. Rose, por favor, tu alcança o microfone. De fato, né, a gente passa por transformações que às vezes não necessariamente são tão confortáveis, né? E era sobre isso que a gente vinha falando antes, né? Sobre esses desconfortos. E ela traz, né, um exemplo de vida dela, né, falando sobre esse período dolorido, né, e que tantas mulheres passam por esse episódio, né, por essa necessidade de um cuidado maior que às vezes nem sempre todas as mulheres têm, né? E é importante pensar, né, que é necessário também uma rede de apoio, né, e pessoas que possam te ajudar e conversar contigo sobre isso, né, fazer as tantas trocas necessárias, né? Você fala um pouco, né, sobre essa experiência, daí me ocorreu assim falar um pouco sobre a questão do luto, né? Porque o luto ele não acontece só quando alguém se vai, né? Quando alguém morre, né? O luto ele acontece também quando a gente faz algumas despedidas de fases da vida, de lugares que a gente não está mais, né? Você falou sobre essa transição também, né? Profissional e de carreira, enfim, né? E a gente precisa se despedir, né? De alguns lugares, né? De algumas coisas que a gente faz. E isso também é um processo que às vezes é dolorido, né? E que demanda energia, demanda que nós ressignifiquemos esses lugares, né? Ou essas relações. Porque a gente fala também, né, foi falado sobre a questão, né, do casamento, ou do filho que vai embora, ou eu saí da adolescência para a vida adulta, ou eu mudei de profissão, ou eu mudei de cidade. Então, a gente também precisa pensar sobre isso como uma transição e como uma necessidade de elaboração e de dar destino para os sentimentos que a gente tem em relação a essas mudanças, né? Ressignificar, né, Jô? Às vezes a gente precisa ressignificar lugares e processos todos, né? Cris, vamos de novo. Contigo. Então, agora eu vou também entrevistar outra mulher que está aqui do meu lado, que é a Alessandra, que também passou por uma mudança de saúde, enfim, para comentar conosco como foi essa transição para ti. Certo. Boa tarde, obrigada pelo convite. E a maior transformação da minha vida, né, foi ter optado e decidido fazer uma cirurgia bariátrica. Apesar, né, tipo, a mudança física ela é muito visível, foram 45 quilos, mas ninguém fala da mudança interna, né, que a gente tem e da saúde que a gente precisa colocar em primeiro lugar. Em 2021, ápice da pandemia, 29 anos, eu tive um infarto. Então, muito jovem, né? O infarto hoje mata 50% das pessoas, né, acima ali dos 30 anos, então é muito pesado. E eu decidi mudar de vida, né? É uma mudança que eu não queria, por muito tempo eu briguei com familiares, eu não aceitava, eu dizia, quer fazer? Faz você, eu estou muito bem, né? Mas alguma coisa em mim foi mudando, né, a partir ali desse episódio. E a transformação física ela acontece, mas dentro da cabeça da gente ela é muito necessária, porque a gente precisa revisitar todo aquele passado que a gente viveu, de tudo aquilo que nos levou a chegar ao ponto, né, de tu ter que optar por uma cirurgia dessas. Então, é bem difícil tu, naquele preparatório, tu entender tudo aquilo que aconteceu contigo até fazer a cirurgia de fato, né? Mas é transformador. É que nem ela disse, né? Todo dia a gente opta por algo. Então, todo dia tu também não pode revisitar ir de volta àquele momento que me levou até aquilo, sabe? Então, todo dia é uma escolha. Todo dia é uma mudança, né? Então, a gente escolhe isso. E eu amei fazer essa cirurgia, me mudou muito. Antes, eu era uma pessoa que era muito engraçada para mim caber em todos os lugares. Hoje, eu não sou mais assim, né? Uma mudança também
da gente, assim, de que eu não preciso mais ser engraçada para caber ou para ser levada a sério, né? Então, é isso, sabe? A bariátrica me trouxe muitas coisas e eu sigo tendo essa escolha, né? Além de física, é cuidar da saúde, sabe? Então, vou no médico, cuido do meu coração, não tenho mais nenhum problema. Eu tomava milhões de remédios, hoje eu não preciso mais tomar. Eu também não me permiti amar ninguém naquele momento de transformação, mas porque eu também não me amava. Então, como é que eu vou deixar vir uma pessoa sem eu me amar? Né? Então, eu decidi me amar, me colocar em primeiro lugar, parar de me fazer de vítima, porque eu ficava... Ai. Né? Então, é a gente fazer por a gente mesmo, sabe? Foi isso que eu decidi. É transformador e bem dificultoso, assim, mas muito bom. Obrigada. Muito legal a história de vocês, Alessandra e Rafaela. Eu confesso que eu me emocionei, porque essa eu acho que acredito que mudanças de vida, mudanças de pensamentos e escolhas diárias, né? Acho que muda toda a cabeça, enfim. E venho acompanhado com coisas que a gente não escolhe, né? A gente faz escolhas por coisas que a gente não escolheu passar. Que traumatizaram a gente, outras pessoas que traumatizaram a gente nem sabe, né? Família, principalmente família, né? De pessoas que a gente nem imagina que de onde venha, né? Mas às vezes da nossa própria família. Ótimo, eu vou devolver então para a Carol e agradecer muito por compartilhar esse momento, digamos assim, pessoal de vocês, né? Bem bacana escutar essas histórias que inspiram, né? Eu tenho a Jaque aqui, que também inspira, que transforma também outras pessoas por meio da moda, que é tão bonita a gente estar com esse manequim lindo, com essas cores vibrantes da moda afro. Jaque, vamos falar um pouquinho sobre isso, o quanto você também ajuda a transformar outras mulheres negras, que se entendem, né, por meio da moda, e traz aquela força que precisa e que está na estampa da moda afro. Que bom te ter aqui. Então, obrigada. Boa tarde a todas. Agradeço o convite. Então, eu tenho passado por muitas mudanças na minha vida. O nome também é uma delas. Meu nome de batismo, Jaqueline da Silva. Para quem conhece a nossa história, né, do Brasil de antigamente, sabe que o da Silva ele não é um nome original de pessoas negras. Então, durante muito tempo, eu usava o da Silva e isso me incomodava um pouco. Até pela questão que a gente tem em Caxias de que família que tu é, de que gente que tu é. Então, sempre quando era me feita essa pergunta, eu dizia que eu era da UD, porque a minha mãe, o apelido da minha mãe era UD. Então, tu é de onde? Tu é filha de quem? Eu sou filha da UD. Então, acabou ficando também Jaque da UD. Hoje eu me identifico assim, em todos os lugares que eu vou, sempre que eu me apresento como Jaque da UD. Tive uma mudança também de profissão, a minha formação é Direito, mas sempre gostei de moda. Minha mãe era uma tecelã, e eu vivia no meio dos tecidos, no meio das costuras dela, então eu sempre gostei muito de moda. E foi o que eu acabei seguindo depois de um tempo, né? E tem a questão das mulheres negras. Eu faço parte de um coletivo hoje chamado Rolê das Pretas. Nós somos 23 mulheres negras de várias profissões, de vários segmentos, mas que, de alguma maneira, a gente se uniu porque a nossa luta é uma luta constante e é uma luta que necessita de outras mulheres para que a gente consiga chegar em determinados lugares. Né? Nós não nos vemos nos lugares, nós não nos vemos muitas vezes representadas. Precisa, sim, a gente falar em recorte quando se fala na luta da mulher negra, porque, se não tiver um recorte para as mulheres negras, não tem como falar em igualdade. Basta nós olharmos ao nosso redor, em quantas nós somos hoje, quantas mulheres negras estão tendo a oportunidade de pegar o microfone, contar sua história e falar sobre as suas dores. Então, nós ainda somos muito poucas nos lugares, e quando nós vamos, nós não somos ouvidas, né? Então, é uma luta que surgiu na minha vida, ainda na minha adolescência, quando eu me entendi como mulher negra, quando eu comecei a ler sobre isso, quando eu comecei a ter contato com outras mulheres, quando eu entendi qual era o meu lugar na sociedade, e o lugar que gostariam que eu estivesse na sociedade. Então, a gente se torna, eu acho que a gente não se torna líder, a gente vai indo e indo, e as pessoas vão dando espaço, e a gente vai falando pelas outras, e quando a gente consegue, a gente vai trazendo outras.
E eu me vejo hoje muito nesse papel também, né, de ter acesso a alguns lugares, alguns espaços, e ter a oportunidade de falar pelas minhas que ainda não têm essa mesma oportunidade de chegar, né? Então, foram muitas mudanças. Nós estamos sempre em constante evolução e aparecem novas lutas. Nesse ano, a gente quer que o coletivo ele tenha um papel importante nas comunidades, que é onde as mulheres negras estão em maioria, né? As informações não chegam, as políticas públicas muitas vezes não chegam até elas, e é necessário que chegue nessas mulheres. Então, através do coletivo, nós estamos pensando já em muitas ações independentes para chegar até essas mulheres nas comunidades, né? Esse ano também surgiu um tema que eu jamais pensei que surgiria na minha vida, que foi a violência obstétrica. A minha irmã é enfermeira, já está fazendo um estudo sobre isso, para que a gente possa levar para as mulheres também da periferia sobre a violência obstétrica, que muitas sofrem e não fazem ideia do que elas estão passando. E é um momento de fragilidade, e elas acham que é só com elas que aconteceu aquilo. E eu, já com certa instrução e achando que tinha conhecimento suficiente sobre o que aconteceu ao meu redor, passei por isso e foi muito dolorido. Então, é mais uma luta também que a gente quer levar para essas mulheres da comunidade. Já que a gente vai discutir sobre isso ainda, num Entre Elas, que a Cris apresenta Entre Elas, a gente vai debater sobre violência obstétrica, porque é importante falar sobre isso. Eu te agradeço, viu, por participar aqui com a gente, trazer esse depoimento importante, fazer uma moda tão bonita. Gente, eu queria muito fazer rodada final, mas não vai dar tempo, porque eu já estou aqui com a Vivi falando... Encerrou. A Marisol sabe bem, né, o que é a direção gritando. Mas eu queria muito fechar com alguém, eu vou ter que fechar com a Jo. Jo, fechamento bem rápido, bem breve, depois a gente vai para a Thay e encerra, porque a gente falou de tantas formas de mudanças tão profundas, né? Falar de forma breve a conclusão desse programa. Eu vou pegar um gancho que a Jaque trouxe, né, desses lugares tantos que nos colocam, né, enquanto mulheres, né? E de ter que lidarmos, né, com essas decisões que não necessariamente são nossas, elas são subjetivas, mas elas são também coletivas. Então, é sempre importante que a gente possa ter momentos como esse aqui, né, para a gente trocar uma ideia, para a gente pensar um pouco desses diferentes lugares que partem, né, as mudanças, não só das mulheres, mas da sociedade, né, mobilizado pelas mulheres que, com certeza, historicamente, vem produzindo muita potência para a realização dessas mudanças necessárias e que eu fiquei pensando, né, na questão do grito, na questão do corpo, que foi falado. O corpo grita, o silêncio grita, e a gente precisa estar atento em todas essas questões, né, cotidianamente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de aprender. A gente segue aprendendo. Querida Jo, obrigada. Obrigada, vereadora Andressa, Marisol, Daiane, Rose Frigeri, Jaque, Thay, uma plateia super bacana. Cris, obrigada por dividir pela primeira vez um programa junto comigo. Sim, todo mundo disse que a gente é parecida, né, Carol, hoje? Se confundiram. Mas o pessoal confundiu hoje ou não. Foi ótimo, muito bom. Obrigada, agradecer todas que falaram, as que não conseguimos escutar em função do tempo, né? E agradecer, claro, a sua companhia que esteve aqui junto com a gente e toda a equipe técnica que faz esse programa acontecer. Tchau, tchau. E Thay, é contigo, a gente encerra. Tarde maravilhosa, muito obrigada. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Pode cantar junto. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar amor, aspirando liberdade. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar amor, aspirando liberdade. Eu tenho a vida doida, encabeço o mundo,
Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre. Lindas, muito obrigada. Muito legal. Oi, gente, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Caxias, no canal 16 da Claronet e também das plataformas digitais do Legislativo Caxiense. Na última sessão da semana, nós temos 5 matérias que serão apreciadas pelo Parlamento Caxiense. Destas, 4 serão votadas ainda hoje. Entre elas, eu destaco um requerimento de pedido de informações ao prefeito em regime de urgência que solicita informações acerca do programa